Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Business Podcast. Hoje nós temos uma excelente profissional do mercado, Cíntia Lima, mas nós temos que começar, é claro, falando da nossa parceria, esse podcast que tem o oferecimento de Faculdades Boas Novas, que as matrículas para o segundo semestre de 2022 estão abertas. Você que está nos vendo e nos ouvindo, hoje nós podemos acessar o www.fbnovas.edu.br e fazer sua inscrição para o nosso semestre de 2022. Lembrando também que temos a parceria de Dinheiro Abaré, Hash, aluguel de carros por assinatura, Miss Souza e, é claro, a Rede Boas Novas. Cíntia, seja muito bem-vinda a esse programa, a casa é sua, obrigado por aceitar o convite e nós vamos tentar aqui ser mais profundo e tranquilo possível na nossa conversa. Que maravilha, muito obrigada, eu que agradeço. É sempre bom. Poder conversar já é uma delícia, né? Legal. Compartilhar nessa casa incrível que é a Faculdade Boas Novas já também é um privilégio. Que maravilha, Cíntia. Nós estamos honrados, né? E sabemos que o mercado em si, ele tem nos trazido, principalmente depois da pandemia, novas oportunidades. Sim. Nós tivemos aí 2 anos de muitas baixas para alguns segmentos. E vamos dizer que ele oscilou do 0 a 100 para outros segmentos que realmente conseguiram. Mas vendo o seu negócio, conta para nós aí como surgiu o CL Treinamentos, de onde foi essa ideia embrionária, se você tem outras pessoas que também tiveram essa ideia com você e você foi desenvolvendo. Então, conte aí a história da Cíntia. Então, tá aí pra bom, gente. ótimo. Eu atuava como profissional de mercado, né, era executiva de recursos humanos e já fazia projetos de consultoria, já prestava aí algumas consultorias, além de dar aula em faculdade, enfim. Em 2008, eu tomei a decisão de que eu queria seguir como carreira. Então, como opção de carreira, eu queria atuar como consultora e não mais ser executiva de recursos humanos dentro de uma empresa. Legal. E aí surgiu o primeiro movimento de consultoria mais solo. Em 2015, efetivamente, como CL Treinamento, na verdade, 2014, como CL Treinamento. E hoje é uma empresa, graças a Deus, consolidada. A gente tem aí clientes significativos nesse olhar de desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, programas de liderança. Como nada acontece por acaso, eu tenho um sócio, meu marido, meu esposo, que legal, né? Ele veio para a empresa em 2019. Como é o nome dele, Cíntia? Rogério Um Oliveira. abraço pro Rogério. Ele veio para a empresa em 2019, porque eu já vinha puxando devagar. Ele também é profissional de mercado na área de produção, manufatura, né? E era um gargalo para nós, porque os nossos clientes a gente atendia muito no conceito mais gestão, comportamento, liderança. E esse líder, a gente sentia falta de poder favorecer a ele também uma mentoria e processos de processo mesmo, né? Então foi quando ele veio em 2019 para cá. Para a consultoria também estamos juntos. Olha que legal. Então, de 2014 para cá, já temos aí 8 anos. 8 anos, mas como consultora de mercado já desde 2008. Eu era sócia em outra empresa. Em 2014, decidi fazer carreira solo e montei a empresa sem sociedade. Aí tem uma equipe, hoje a gente funciona com uma equipe lá, desde 2014, uma equipe exclusiva. Legal. Cíntia, a gente sabe que quando a gente toma a decisão, eu falo, gente, porque eu também decidi em um momento da minha vida seguir a carreira solo e a gente bota muito na balança o que talvez nós vamos perder e o que talvez é o decisor que a gente vai ganhar, né? Fora o tempo que a gente pensa que vai se dedicar menos, mas pelo contrário. Dedicar mais, 24 horas pensando no que eu posso fazer de novo. É verdade. O que o meu stakeholder está fazendo, que eu não digo que é concorrente, né? Ele está ali no ambiente, claro. Ele está nos trazendo o que tem de melhor no mercado do que a gente atua. E nesse sentido,
qual foram os medos da Cíntia, o que realmente pesou, não, esse é o momento, eu vou encarar e não tem como eu voltar. Você sabe, quando eu falo de medo, eu não tenho lá muito medo não, Diego, de verdade, eu não tenho. Bom, né? É assim, o medo para mim, ele funciona muito com o objetivo dele mesmo, de alertar, né? Então eu fiquei pensando quais eram os meus principais pontos de alerta. Como por perfil eu já sou mais ousada, mais corajosa, por perfil mesmo e por temperamento, então o que eu pesei muito foi entre essa estabilidade, né? Porque como eu já tinha uma carreira de executiva, já era gestora de recursos humanos, então tinha uma estabilidade financeira, então isso era, vamos dizer, a principal preocupação, né? Como manter, porque aí já tinha um estilo de vida, enfim, como conseguir manter isto. Então, esse planejamento foi importante, porque quando eu vejo, pelo menos no meu segmento, muitas empresas começam, ou muitos consultores começam por necessidade. Ou perdi o emprego, né? Saí da minha empresa, quero usar esses dons, esses talentos, fazendo consultoria, né? Oferecendo treinamento. E aí, quando é por necessidade, você acaba não fazendo uma base de planejamento. No meu caso, como foi planejado, eu quero fazer essa carreira. Eu quero virar empreendedora, empresária, oferecer as competências dentro da consultoria. Então, eu consegui planejar. Então, fazer uma boa base financeira para que, na pior das hipóteses, né, desse muito errado, por um ano eu conseguia manter sem que entrasse nenhum cliente. Então, isso também já deu uma segurança. Também já me dava segurança, Diego, porque eu acho que também até aqui no podcast é legal a gente comentar com as pessoas essa importância, então, do planejamento, né, de você não se aventurar, porque muito do empreendedor, ele começa pela aventura, pela necessidade, então, mesmo que seja pela necessidade, faça uma base de planejamento. Uma outra coisa que me ajudou bastante também é que eu já fazia, né, de forma paralela, né? Então, eu estava na minha empresa, mas já dava aula, já atuava como consultora em algumas consultorias, né? Como consultora avulsa ou contratada. Então, muito dos primeiros clientes já conheciam a entrega, né? Já sabiam aquilo que eles iam receber. Isso também já fez muita diferença para que, quando eu consolidei como uma empresa, eu não precisei fazer, pelo menos para os primeiros, esse grande movimento de quem sou eu, quem é essa empresa. Também facilitou bastante. Que legal. Então, quando você decidiu mudar a chave, na verdade, você foi rodando a chave aos poucos, né? Uhum. E paralelo já tendo um planejamento, que isso é fundamental. Uhum. São poucos, tá, Cíntia? E parabéns por ter seguido esse planejamento. E a maioria das vezes, quando a gente conversa com um empreendedor, ele realmente vai pela necessidade dele mesmo. Verdade. De sair do trabalho diário, CLT, daquele comodismo, daquela rotina, e tentar encaixar o que ele pensa. Ele pensa até então, né? Sim. Que nós planejarmos e colocar em prática aquilo que nós pensamos é diferente de pensar apenas no mundo cor-de-rosa, bonitinho, e na operação de fato acontecer. Diferente de você conseguiu consolidar uma garantia financeira, ou seja, uma reserva financeira aí por uns 12 meses, que pudesse lhe dar tranquilidade e tirar aquela palavrinha medo realmente, porque, se não entrar nem um centavo, eu vou conseguir desenvolver o meu trabalho aqui de captação de clientes, ou mesmo eu posso mudar o direcionamento, é na consultoria, mas se por acaso pintasse uma outra oportunidade de talvez você voltar e sentir a segurança, talvez seria, né? É isso aí. E, Diego, no meu caso também, por exemplo, eu já era empreendedora de outras coisas, né? Porque desde muito nova, o empreendedorismo já me chamava. Então, eu já tive... Já tive loja de sapatos, já tive pet shop, já tinha tido bazar antes, né? Então, assim, já vivi... E quando eu estava como executiva, eu também tinha uma loja. Eu tinha uma loja de roupas. Então, ali já tinha uma fontezinha de renda
rodando também. Então, assim, eu sempre tive esse olhar para o empreendedorismo, desde muito nova. Então, isso também me ajudou a consolidar a consultoria, que aí eu queria viver como carreira mesmo, como dia a dia de trabalho, porque a loja era um pouco uma diversão, um plano extra, né? Um valor adicional. Mas também já me dava muita experiência, né? Experiência do olhar empreendedor, sabe? Então, isso também já me ajudou um pouco. Legal. E Cíntia, aí nesses, é claro, né? Você teve altos e baixos. Certamente. A gente fala sempre da pandemia. Mas antes de chegar na pandemia, a CL Treinamentos ela já estava consolidada, já tinha sua carteira de clientes. Sim. Como é que foi essa adaptação, uma vez que a gente até então via que treinamento presencial, consultoria presencial, você mudou esse mindset, teria que mudar assim, de uma hora para outra. Sim. Mercado, um dia você estava com o cliente sentado, no outro dia você não podia mais ir, já estava totalmente preso. Como é que você fez essa adaptação? Como é que você mudou? Você cresceu? Eu acho que com certeza teve um crescimento exponencial aí. Legal, Diego. Ó, uma coisa que nos ajudou muito no olhar da pandemia é porque nós já fazíamos alguns movimentos para o treinamento online ou híbrido. Então, isso já nos ajudou também, né? E estimular o nosso cliente naquele período de pandemia, naqueles projetos que já estavam acontecendo, ó, vamos para o online, né? As pessoas vão estar em casa, vamos garantir que elas vão continuar em processo de desenvolvimento, mesmo no online. E aí isso também já nos facilitou, porque já tinha uma determinada estrutura. Nós temos uma frente lá na consultoria que é de gamificação. Então, nós transformamos conteúdos em games, em jogos. Olha. E aí, Inovador, né? É super inovador, é muito legal. Nós temos uma parceria incrível que faz a parte de programação, né? Porque aí não é nosso know-how. E então a gente já transforma muito dos conteúdos em jogos, em games, para os clientes. Então já fazia isso para os conteúdos deles. Então a gente conseguiu rapidamente virar alguns dos temas que a gente estava fazendo para o presencial. Mas eu te confesso que foi uma super dor também, mesmo a gente tendo essa preparação, mesmo alguns a gente conseguindo virar para o online, ou alguns a gente transformou em jogo, porque a gente já sabia fazer, né, esse movimento. Mas mesmo assim foi uma super dor, porque muito dos nossos conteúdos, eles são impactantes no presencial. Eles fazem muita diferença com a presença. Então, esses tiveram que ficar um pouquinho mais congelados, esses tiveram que esperar um pouco mais. E aí a gente teve que investir em determinados temas que mantivesse, né, até a máquina rodando e mantivesse o nosso cliente assistido, mas alguns outros a gente realmente teve que parar completamente. Eu penso, Cíntia, que na verdade, pegar os treinamentos que realmente eles têm um impacto presencial, deixar eles talvez numa gavetinha, mas não esquecer. Perfeito. E pegar esse aprendizado que muitas empresas tiveram na pandemia e melhorar o produto. O seu produto ele já é ótimo, excelente. Cabe sempre a gente estar dando uma melhorada. Sem dúvida. Eu falo isso no ramo da educação. Eu já estou no ramo da educação aí mais de 15 anos. E ao longo desse tempo a gente foi evoluindo bastante, principalmente quando você fala do online. Qualquer plataforma hoje, por mais simples que ela tenha, quando se fala em EAD ou a propriamente dito aula online, você tem que ter uma acessibilidade enorme para quem está iniciando. Por exemplo, o seu segmento é consultoria e treinamento, você vai dar um treinamento para uma empresa, para os seus colaboradores, que a faixa etária aí gira em torno de 50 anos, ele tem uma certa, não é unanimidade, mas ele já tem uma certa resistência a usar tecnologia, uma dificuldade, e tem que ter um acompanhamento. Algo direcionado a isso, como é que vocês trabalharam? É claro que a gente tem que pensar e ter uma visão 360. O que vocês fizeram lá dentro para conseguir? Muito legal, Diego, é isso mesmo. Muitos dos nossos produtos, esses que ficavam mais, a gente conseguiu repensá-los, né? E foi incrível a gente conseguir repensar alguns desses produtos. Alguns a gente pensou assim, como que eu posso transformar esse conteúdo, ter impacto, que ele seja acessível, mais interativo, né? Garantir que a
pessoa pudesse, acessível no sentido, olha, mesmo que eu não tenha familiaridade nenhuma com a tecnologia, eu consigo participar, eu consigo fazer acontecer. Né? E isso também nos ajudou bastante, a gente conseguir pensar, talvez até a nossa mentalidade como empresa de o que eu posso fazer para jogos, como a gente já tinha essa mentalidade de transformar alguns conteúdos em jogos de tabuleiros, em baralhos, né? Então, a gente já fazia esse movimento de criação para os nossos treinamentos presenciais serem também lúdicos e participativos. Foi legal a gente conseguir virar isso para online. Então, os nossos clientes aderiram muito rápido, porque mesmo sendo online, a gente fazia um jogo e fazia, né, uma roleta e garantia salas mais interativas, porque eu sempre fui muito militante que o presencial, ele tinha que valer a pena. Por isso a gente começou a fazer os jogos, os tabuleiros e tal. Porque para a pessoa sair da casa dela, pegar um trânsito, para ir para a sala de treinamento, para ler um monte de PowerPoint, né, para o professor ficar falando lá na frente, ou o treinador ficar na frente, já não fazia sentido mesmo antes da pandemia. Você já consegue fazer isso dentro de casa, Exatamente. Né? Então, a gente sempre foi muito, olha, os nossos treinamentos presenciais precisam valer a pena a pessoa estar lá. Né? Então, assim, então, como essa já era a mentalidade do nosso treinamento presencial, o que nós fizemos foi transformar isso para online também. Né? Ou seja, como que a gente faz para a pessoa sentar e estar estimulada, sem se sentir obrigada a abrir a câmera dela. Porque logo no começo, as pessoas tinham receio de abrir as câmeras, né? E depois, como veio a enxurrada de online, de treinamento online, as pessoas estavam cozinhando, andando, fazendo qualquer outra coisa e ali escutando aquele conteúdo. Mas escutar o conteúdo e aprender tem uma lacuna gigante. Muito diferente. Colocar para a prática ainda virou um abismo. Então, uma das coisas que a gente motiva e se motiva para o online é, se é para ser online, ao vivo, a pessoa tem que ter interação. Sabe, a pessoa precisa se sentir estudando aquilo, participando, contribuindo. Então, o olhar da andragogia mesmo, né? Então, assim, como é que eu aprendo? Como que o adulto aprende? Então, ele aprende participando, sendo aplicável, sendo prático. Então, isso nos ajudou, sabe, Diego? Essa nossa mentalidade de tornar a relação treinamento de duas mãos. E Cíntia, quando você fala que da gamificação de alguns produtos, isso nos traz a modernidade, né? Perfeito. Porque hoje a gente está muito com o celular, a palma da nossa mão, tem os joguinhos que você baixa. Sim. Falo isso porque eu tenho 3 filhas, né? Sim. E cada uma quer ter um celular. Só que lá em casa ninguém dá o celular. E vão para casa do vô e o vô já comprou 3, um para cada. E aí vão baixando os jogos. É isso. Claro, tem jogos muito educativos, mas tem outros que a gente precisa filtrar para que elas não tenham o acesso, né? Dentro desses produtos que tem de cursos, de palestras, qual o que as empresas pedem mais? Tá. Hoje nós temos feito muito games para processos, Diego. Então, por exemplo, o cliente tem, sei lá, o processo dele de frente de caixa. Cíntia, eu quero transformar este processo num jogo. E aí a gente faz caça-palavras, roleta, enfim, pega aquele conteúdo, transforma num jogo, porque aí o liderado dele, o colaborador dele, faz na palma da mão e vai jogando e vai aprendendo com infográficos, com pequenos vídeos de conteúdo antes de determinados games, para eles fazerem, sei lá, aquela busca da palavra, aquela forca, sabe? Com o conteúdo que ele leu no infográfico, ou ele assistiu aquele mini vídeo. Então, a gente tem feito muito para isso. Cíntia, eu quero pegar a minha missão, visão e valores e transformar num game. Por quê? Porque senão fica muito na parede. Mas Sim. Como é esse comportamento? Como é esse valor na prática? Então, esse olhar, os nossos clientes têm gostado da mecânica por isso, porque transformam algo que é técnico, por vezes chato, maçante, lê aquela norma, lê aquele procedimento
em algo interativo. E aí, no meio disso, como as pessoas... O ser humano gosta de ganhar, essa que é a verdade. Aí, no meio disso, eles vão fazendo premiação, aquele que terminou primeiro, aquele que jogou, que acertou mais as palavras, enfim, né? E aí vai fazendo motivação no sentido de estimular as pessoas a jogarem, aprenderem e, ao mesmo tempo, se sentirem reconhecidas, premiadas pelos resultados que eles estão tendo no jogo, que é a mecânica de jogo, né? Quando você vai lá, sei lá, vamos pegar um antigo lá, o Super Mario, você ficava feliz com as moedinhas que você ganhava, cada fase, com as 5 né? estrelinhas que cada fase. Então a gente faz esse mesmo raciocínio. Ó, passou dessa fase, ou seja, você conseguiu ler todos os infográficos, assistir os vídeos, fez as interações dos games, ganhou a sua primeira estrelinha, sabe? Tem uns que a gente vai montando avatar da empresa, então ganhou a perninha do seu avatar, sabe? Ganhou a cabecinha do seu avatar. Então, cada projeto a gente vai customizando para esse aprendizado. Isso é muito legal. É muito legal. Você acaba pegando um pouquinho da pedagogia, que é Perfeito. a forma de ensinar, você pega da psicologia. A psicologia, ela entra da forma de você premiar para que ele vá avançando no treinamento. Perfeito. Você comentou do manual, né? Uhum. Então, hoje ainda existe o setor da qualidade, o setor de processos, que vai lá para fazer a instrução de trabalho, a antiga IT, né? Isso. Tudo anotadinho, que se por um acaso a pessoa que estivesse fazendo aquela atividade fosse despedida ou acontecesse alguma coisa, ela tinha que sair da empresa, tá? Por um tempo, e não tinha ninguém para assumir o lugar dela, então você teria que pegar lá aquela instrução de trabalho e seguir o passo a passo. Desse formato, acaba que todo mundo da empresa acaba sabendo das atividades de uma forma muito lúdica, de uma forma muito criativa. É bem isso. E é fundamental hoje no dia a dia, que a gente quase não tem tempo para parar, para ler um manual. Hoje eu acho que pouca gente lê livros. Eu conheço ainda muita gente que vai lá na livraria, passa... Olha, Diego, eu adoro ainda. Eu adoro cheirinho de livro, sabia? Cheirinho de livro novo. Mas às vezes não dá tempo, então o audiobook ajudou muito, né? Muito. E às vezes a gente não tem tempo, né? E a gente tem que passar para os nossos filhos. Por exemplo, a minha filha agora, ela está viciada no Harry Potter. Então, ela já está no 5º livro e cada vez que ela lê um livro, ela vai para o filme. Para fazer a correlação. Legal. Porque o livro ele é mais detalhado, Sim. né? E aí a gente traz para o seu segmento. Hoje é mais detalhado você aprender o que de fato vai estar lá no dia a dia. Às vezes, uma ferramenta, um sistema ERP, ele tem várias funcionalidades, mas no dia a dia você só vai usar 30%. Verdade. Para que eu preciso aprender todo o resto se eu vou usar uma vez no ano ou nunca vou usar? Eu tenho que, de fato, ensinar para o colaborador que ele vai usar no dia a dia, para eu melhorar o meu processo, ter uma redução de tempo, uma redução de custo operacional. Perfeito. E, é claro, fazer um compartilhamento de todo o ensinamento que ele tem, né? É isso aí. Cíntia, hoje, quem precisar encontrar lá a CL Treinamento, onde é que agora vamos falar sobre onde é que ela fica, quantos colaboradores você tem, ótimo, o que você está pensando aí do futuro, quanto à expansão. Maravilha. Conta os segredos pra gente. Tá, então vamos lá. Hoje nós ficamos no Parque das Laranjeiras, somos uma equipe hoje em Manaus, nós somos uma equipe de 9 pessoas. Aí é terceirizada a nossa contabilidade, é terceirizada a nossa área de marketing, né? Nós temos 2 equipes que trabalham com uma de redes sociais e outra de tráfego, né? Para ajudar nessa movimentação nossa. Temos uma equipe em São Paulo, aí é menorzinho, um escritório com 2 pessoas, porque a gente tem feito muitos movimentos. Como a gente atende muitas empresas aqui em Manaus, que tem o corporativo em São Paulo, sabe? E aí, graças a Deus, a gente tem feito um bom trabalho. E aí, graças a Deus, em uma competência. Que bom, né? E aí acaba também, Cíntia, o que você fez aqui, vai fazer na nossa. Então, hoje a gente consegue fazer até Norte, Nordeste. A gente tem feito bem também no Nordeste, já Maceió, Recife, Alagoas, sabe? Temos tido aí alguma abrangência. E esse é o nosso movimento, mas o nosso mercado é aqui, Diego. Então, a gente quer expandir aqui, crescer aqui, se consolidar cada vez mais aqui. Pode nos encontrar nas redes sociais, né? Eu uso @psi.cintialima como referência, né, para o nosso cliente.
E é um pouco isso. Agora a gente é chique, nós vamos estar em Manchester agora. Olha que maravilha, chiquérrimos, né? Vamos, dia 11 de junho. Nós temos um projeto que chama Plano de Voo, que nasceu, Diego, com esse olhar de planejamento de carreira. Que é bem aquilo no começo da nossa conversa, né? Muitas pessoas, tanto na sua carreira profissional, né, intraempreendedora, quanto como empreendedor, aquilo que a gente falou, começa muito sem planejamento, né? Né? Vai. Então, o plano de voo nasceu muito nisso, né? Como que você faz para você alavancar a sua carreira? Então, e aí nós estamos fizemos a nossa 9ª edição aqui. E todo ano vocês fazem? A gente faz 2 por ano. Cada semestre? Cada semestre. A gente faz lugares diferentes? Não, a gente nós já fizemos em São Paulo, temos o outro em São Paulo agora em agosto. Os outros foram em Manaus, todos os outros foram em Manaus, né? Então a gente teve 8. Para qualquer pessoa. Quem quiser. Qualquer pessoa. Público em geral. O olhar muito é isso, é minha carreira. Se apropriando da carreira, sabe? Porque as pessoas às vezes colocam os objetivos profissionais na mão dos outros. É meu chefe que não me promove, é a empresa que não tem um plano de cargos e salários, né? Não, você é responsável pela sua vida profissional. E aí, qualquer pessoa, né? Você eu tô infeliz com a minha carreira, então vai lá. Eu não sei que carreira eu vou seguir, vai lá. Eu tô super feliz, mas eu posso mais. Eu sei que posso mais, não tô sabendo para onde, então vá lá. Né? Eu já tenho sucesso, então vá lá, que você vai descobrir que você pode mais. Então, de verdade, o olhar é para a carreira, é um grupo de pessoas, né? Uma equipe que a gente foi construindo. Para isso, né? Para olhar, então tem profissionais da área de marketing, jornalista, especialistas em finança, temos uma equipe de psicólogos, de coaching, enfim, que dão essa mentoria. Então não são palestras, é um processo para olhar a sua carreira profissional. São quantos dias, geralmente? É um dia, é uma imersão. Você entra às 8 às 18, é uma imersão de um sábado lá, incrível para você desenvolver. E ele foi um projeto, tu falo muito, né, Diego? Tu me corta. Aqui é à vontade, né, Samuca? Né, tá tudo dentro, né? E olha, ele foi um projeto que ele nasceu em Londres. Eu estava fazendo uma palestra lá de Leader Mentor. Meu maior foco é liderança. Aí eu estava fazendo uma palestra lá, tinha sido a minha primeira palestra internacional, assim, de palestrante, sabe? E eu já tinha programado isso, esse ano foi 2019. Esse ano eu vou fazer uma palestrante internacional. Porque eu já tinha feito vários cursos, né, fora, enfim. E aí eu tinha conseguido bater essa minha meta. Quando eu terminei a minha palestra, aí eu disse, gente, eu estava muito emocionada, sabe? Feliz mesmo. Disse, nossa, a pessoa que come o jaraqui do Tucumã, daqui, não é? Tem todo esse estigma, enfim, a nossa cultura. Estou aqui em Londres, na terra da rainha, estava me achando. Aí eu fiz um vídeo ao vivo, né, contando da experiência, como tinha sido a palestra e tal. E eu disse, e quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer um plano de voo para ajudar você também a alavancar a sua carreira. Pronto. Que legal, nasceu, né? Isso aí. Deu certo, Deu certo. Então, esse que vocês vão fazer agora para Manchester é o primeiro de 2022? Não, já teve um agora, em 2022, legal. Já teve um em março aqui. Ele acontece no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, porque é plano de voo, tem que ser no aeroporto, que maravilha, né? Hein? Bem temático, né? Temático. O de São Paulo também foi em Congonhas, o de São Paulo. Nós temos esse de Manchester agora. Por que em Manchester? Porque como nasceu em Londres e é a nossa 10ª edição, então vai ser uma edição comemorativa. Então vai ser com convidados, né? É algo mais seleto. E aí nós vamos ter em maio, em Jundiaí. Então vai ser num hangar, porque como no aeroporto de Viracopos não tem uma estrutura. Uma sala, não tem uma sala, mas nós vamos fazer num hangar muito legal, que é o JET, um hangar lá em Jundiaí. Então, esse já está agendado para 20 de agosto. 20 de agosto, Isso. Né? E o próximo de Manaus é em outubro. Olha que maravilha. Então, de outubro eu já tinha anotado aqui plano de voo, não perdeu, já vou botar aqui outubro. Porque ponha lá meu passaporte, vai querer ir também. Tá fechado. Vai, Samuca, já manda o convite para vocês. Já escalados para ir no plano de voo, para aprender e trocar experiência. Vamos trocar experiência. E de lá, Diego, eu sei que é muito do seu olhar também, até para você de relacionamento. Aí de lá a gente começou a perceber que muitas pessoas autônomas e muitos empreendedores começaram a ir.
E aí nós fizemos uma parceria que chama Reconnect. Aí ele é um evento específico só para quem é já empreendedor, né? Então, o autônomo, microempreendedor, nós já fizemos outras edições, mas em Recife. E até o final do ano, esse ano eu não consigo te dar data, nós vamos fazer o primeiro em Manaus, que é o Reconnect, específico para empresários e empreendedores. Olha que maravilha. Como ainda está em aberto, já fica o convite, Faculdade de Boas Novas, com sua maravilha. estrutura, ter uma participação, você vai conseguir aí trazer algo novo, né, para a cidade, e a gente vai se empenhar para que esse relacionamento aí lhe ajude ser um pontapé do Reconecta para dar uma sinergia, né? Perfeito. Que é justamente a ideia desse programa, é trazer casos de empreendedores que estão aí no mercado, e não é trazer aqueles que já estão muito no holofote, que a gente sabe que às vezes cresceu, teve a sua guerra para chegar onde chegou, mas a gente quer ver quem está no dia a dia, na operação, igual a você, o que você fez para chegar onde está hoje, que não foi simplesmente colocada a Cíntia lá onde ela está e pronto. A Cíntia chegou ao topo sem pelo menos ter subido alguns degraus, sem ter subido alguns nãos. Falando sobre não, Cíntia, tem uma história que você queira contar de algum cliente que você foi fazer prospecção e ele bateu a porta e disse não, ou você só tem casos de sucesso? Não, tem um monte. Tem mais de não do que de sim, né? Imagina. Tem mais de não do que de sim. E isso é legal você trazer. Eu digo para minha equipe lá, hoje a gente tem uma equipe comercial, tem 2 pessoas focadas em relacionamento com o cliente, e eu digo para elas assim, olha, nossa meta do plano de voo são 80 pessoas. Vocês já estão preparadas para contactar com 800? Para a gente receber aí esses nãos todos até o sim. E é isso, né? Assim, a gente tem mais não do que sim, com toda certeza absoluta. Então, assim, para cada que a gente quer colocar lá no treinamento, eu tenho que ligar pelo menos para uns 100. Desses 100, 50 escutam a gente. Dos 50, não é assim? Claro. 20 recebem a proposta, 10 retornam, 1 se inscreve. É isso. E acho que é isso, é qualquer segmento, né, Diego? Então, hoje, o empresário, o empreendedor, ele já tem esse olhar. E se ele não tem, ainda está frágil. E em cima do que você está perguntando do não, da história, eu acho que uma história que eu me conecto muito comigo e com o que a gente vem construindo é que eu aprendi que eu não sou psicóloga. Eu não sou empresária. Eu sou vendedora. Tem a pegada Não, eu sou vendedora. Todo empreendedor deveria ser vendedor. Acho que por raiz, é isso no sentido, sabe? Ele é um vendedor. Por quê? Porque se ele não vender... Não há especialidade ou não há produto que ele consiga manter a empresa. Não, ele tem que se vender, na verdade, né? Como é que ele vai conseguir fechar justamente o que você falou com o cliente sem ele ter a argumentação do serviço ou produto que ele tenha e oferecer aí no mercado? Então, né? antes de eu ser psicóloga, eu sou vendedora, né? É uma boa vendedora. Eu sou vendedora, eu sou vendedora. Porque às vezes a gente quer o status, né, Diego? É lindo ser empreendedor, tem uma consultoria, faz treinamentos. É muito legal. Mas, ou quer o palco, né? No meu caso, no meu segmento, quer o palco, quer o microfone, quer o holofotes. Não, antes disso, assim, como você falou, é um monte de não. É um monte de gente que bate a porta e a gente liga, olha, queria te... Não, obrigada, não quer escutar. É mais isso do que o palco e o holofote, né? Então, é por isso que muitas vezes as pessoas aí, olhando especificamente no meu segmento, muitos desistem. Imagino, né? Porque olha para nossa, é bonita, a foto é bonita. Se olhar nas minhas redes sociais, é bonito, não é? Um monte de foto, turma lotada, enfim. Mas o que acontece antes é que é o desafio empreendedor. Isso que é o negócio antes, né? Então, a entrega, ela é só um pedaço muito pequeno do negócio, inteirinho funcionando, né? E sabendo disso, né, Cíntia, a gente... o que está ali à mostra para todos, na verdade, é só
uma gota no oceano de trabalho que você tem por trás. Perfeito. Tem aquele ditado, né? Quem vem close não vê Não corre. vê corre. É isso aí mesmo, né? Quem vê meu sapato não vê o calo do meu pé, não é não? Muito O sapato bem. é lindo. Cíntia, eu sei que você tá com tempo curto aí. Umas últimas considerações para quem está nos assistindo nesse episódio do nosso podcast, que está sensacional. Obrigado pela Obrigada sua a participação. Alguém que já está há um bom tempo numa carreira e está pensando em mudar. O que você sugere? Quais as orientações para essas pessoas? Fique à vontade. Tá bom. Eu vou sugerir coragem. Legal. Né? Vou sugerir coragem. Até porque está bem aflorado. A gente tem um evento chamado Coragem, um treinamento chamado Coragem. Ele foi sábado agora. Então está bem aflorado o conteúdo no meu coração. Às vezes a gente não está bem, né? Profissionalmente está infeliz, ou ali no seu trabalho, ou até o empresário mesmo. Poxa, será que é esse mesmo o negócio? E às vezes é difícil você romper com o seu estado atual, né? Romper com o que você tem nesse momento. Então, coragem, diferente do que muitos falam ou acreditam, ela é uma palavra que vem do latim, que é cor action, ou seja, agir com o coração. Então, tenha a ação do seu coração. Porque onde estará o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, se você estiver infeliz, se aquilo não te dá alegria, satisfação para você acordar todo dia, não faz, é um lugar que não vale a pena você estar. Porque a vida é muito curta para você estar num lugar que te deixa infeliz, né? Ou estar numa tarefa, numa rotina que não te dá alegria. E eu não estou falando dessa alegria tola, né? Porque tem dia que a gente não tô lá muito motivada não, Diego, né? Tem dia que eu... Nossa, é duro, né? É difícil sair, dia, né? Mas quando você ama, você tem a disciplina para fazer. E isso faz muita diferença. Então, eu ia falar para você ter coragem. E aí, como é agir com o coração? É olhar as suas emoções de uma maneira positiva. Você vai se sentir triste? Você vai. O que é a tristeza? É uma reflexão. Então, reflita. Reflita quais são os pontos para a sua próxima carreira, para o seu próximo passo. O que é a raiva? É o impulsionamento. Então, se você está com uma intolerância do seu estado atual, eu não quero mais essa carreira, então, sem que você dê uma maluca, né? Ai, vou trocar. Não, a raiva é para ação. Então, que ótimo que você já está intolerante a essa carreira. Então, mas haja com prudência. O que é o medo? O medo é um alerta, é uma proteção. Então, para essa próxima carreira, para onde você quer ir, qual é esses pontos de risco? Quais são, né, esses pontos de risco? Então, avalie isso. Para você fazer um movimento com medo, com raiva, com tristeza, mas com prudência, com cautela. Aí dá para você planejar, pensar, avaliar, porque mais do que a velocidade, eu quero mudar agora de carreira, é você parar para pensar qual é essa direção, porque senão daqui a 2, 3 meses você vai para uma também que não te satisfaz, ou você vai para um movimento que também não te satisfaz. Então, até vale a pena um sacrifício momentâneo, ou seja, continua onde você está, planejando a sua direção B, para que quando você começar nesse novo caminho, você esteja pisando em um terreno mais sólido e não só aflorado pelas emoções negativas. Que maravilha. Vale a pena isso aí, vale menina? Muito a pena. Valeu, fala demais a pessoa. E essa foi a Cíntia Lima, Obrigada. Compartilhando conosco os ensinamentos que dinheiro nenhum paga, né, Cíntia? Não paga, né? Não paga. E ela tem uma história de vida surreal e a gente consegue reduzir isso e às vezes não consegue. O tempo é curto pra gente conseguir falar. Mas me chama, né, mais aqui. Eu venho quantas vezes você mais vezes, chamar. Né? Pode vir, pode chamar que eu tô por aqui. Mais uma vez, tá obrigado. Obrigada. Vocês acabaram de ouvir aí Cíntia Lima, da CL Treinamentos. Obrigado pela conversa maravilhosa, obrigado pela parceria. Estamos convidados aí para o plano de voo. Estão convidados para o plano de voo. Antes do plano de voo, ainda tem o de coragem. O de coragem vai ser dia 16 de julho, a nossa nova turma de coragem. E quem tiver interessado, que está nos assistindo, está nos ouvindo... @psi.cintialima. Lá você vai encontrar tudo, chama no direct, a equipe já movimenta para achar. Maravilha. Tá bom?
Agradecemos a todos que estavam presentes, participando, Samuca, aí sempre na nossa técnica. Esse programa tem um oferecimento de Faculdade Boas Novas, @Dinheiro Abaré, Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento traz liberdade. Um abraço a todos e até o próximo.